Fala pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu vou falar sobre comportamento sedentário e sua relação com os hábitos dietéticos. E observe que o termo que eu estou falando é comportamento sedentário e não necessariamente sedentarismo, porque sedentarismo é quando você tem um nível muito baixo de atividade física, quando você não pratica nenhuma forma de exercício físico organizada e de forma regular e por aí vai. Já o comportamento sedentário diz respeito à quantidade de tempo que você dedica em atividades sentadas, deitadas ou reclinadas, geralmente utilizando televisão, computadores, tablets, celulares, trabalhando ou simplesmente não fazendo nada. Então, quanto maior a dedicação nessas atividades que eu acabei de citar, maior o teu comportamento sedentário. E semelhantemente ao sedentarismo, a baixos níveis de atividade física, o comportamento sedentário também faz mal à saúde. Ou seja, altos níveis de comportamento sedentário aumentam as tuas chances de desenvolver doenças cardiometabólicas, como por exemplo a hipertensão arterial, a diabetes do tipo 2, a dislipidemia, a obesidade e o câncer. Portanto, a gente tem que encontrar alguma maneira de diminuir esse comportamento sedentário. Mas o problema não é só esse. O problema é que geralmente um comportamento termina puxando outro tipo de comportamento. E se esse comportamento ele for um comportamento que causa malefício à saúde, ele termina desencadeando outros comportamentos que também causam malefício à saúde. Por exemplo, eu estou falando de comportamento sedentário, né? Geralmente pessoas que têm um comportamento sedentário muito alto, geralmente elas têm um comportamento dietético também, né? Hábitos alimentares piores, de menor qualidade. Então elas ingerem menos frutas, menos verduras, e ingerem mais alimentos doces, fritos, lanches. E aí quando você junta dois fatores como alto nível de comportamento sedentário com uma dieta inadequada, é lógico que isso vai desencadear em alguma coisa e é lógico que essa coisa são doenças crônicas. Então você vai chegar mais rápido à hipertensão arterial, à diabetes do tipo 2, à dislipidemia, à obesidade e ao câncer. Então encontrar estratégias para diminuir essas duas formas de comportamento que muitas vezes estão relacionadas é muito válido. Você quer ver? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores brasileiros no ano passado, em 2020, numa revista chamada BMJ Open. E esse estudo ele quis verificar a associação entre comportamento sedentário com hábitos alimentares e de estilo de vida em professores de escolas públicas daqui do Brasil. E aí, veja, esse estudo utilizou professores, mas isso pode ser extrapolado para qualquer outro grupo populacional. E aí, o que é que eles fizeram? Eles pegaram 245 professores e aí fizeram algumas medidas. Por exemplo, eles mediram o comportamento sedentário desses professores. Como? Verificando quanto tempo eles se dedicavam a atividades como assistir televisão, usar computadores, celulares, tablets, quanto tempo eles passavam sentados trabalhando ou deitado, assistindo televisão, enfim. Eles mediram o comportamento sedentário dessa maneira. Eles também mediram a dieta desses professores, os hábitos dietéticos, os hábitos alimentares desses professores. Aí eles verificaram a ingestão de frutas, verduras, cereais, laticínios, alimentos fritos, doces e por aí vai. E depois fizeram correlações entre essas duas medidas. E aí o que é que eles observaram? O primeiro ponto foi que eles verificaram que os professores que tinham alto comportamento sedentário foram exatamente os professores que tinham maiores níveis de IMC, que é índice de massa corporal, e de circunferência da cintura. O que não é tanta surpresa, porque existe uma relação entre baixos níveis de atividade física, ou altos níveis de comportamento sedentário, e maior adiposidade corporal, ou seja, maior IMC e maior circunferência da cintura. Então, até aí não tem tanta surpresa não. A surpresa vem quando eles verificaram que os professores que tinham alto comportamento sedentário foram exatamente os professores que ingeriam menos frutas, menos vegetais como verduras, legumes, laticínios como leite, queijo, iogurte, grãos, cereais e carnes brancas. Ou seja, os professores que tinham um alto comportamento sedentário ingeriam menos alimentos saudáveis.
E também esses mesmos professores ingeriam ingeriam mais alimentos fritos, doces, lanches e também ingeriam mais bebidas alcoólicas e fumavam mais. Então, nós temos dois comportamentos preocupantes aí. Um alto nível de comportamento sedentário em alguns professores, e exatamente nesse grupo, era o grupo que mais tinha uma dieta com menor qualidade. Então, observe que um comportamento termina puxando o outro. E aí você tem dois comportamentos que vão desencadear a longo prazo em mais doenças crônicas. Então, você vai ter mais casos de hipertensão arterial, de diabetes, dislipidemia, obesidade, câncer e várias outras doenças crônicas. Então, utilizar estratégias para tentar diminuir esse comportamento sedentário e mudar esses hábitos alimentares é muito importante sob o ponto de vista da saúde pública. Então, como é que a gente pode diminuir esse comportamento sedentário? Inclusive, falando em comportamento sedentário, o seu nível de comportamento sedentário pode ser alto e você pode ser ativo fisicamente. Não sei se vocês sabem disso, né? Ou seja, o indivíduo pode muito bem frequentar uma academia, fazer musculação, fazer qualquer outra atividade lá da academia, fazer caminhada, fazer corrida ou qualquer outra atividade física e mesmo assim ter um alto comportamento sedentário, ou seja, ele dedica várias horas do dia dele a assistir televisão, usar computador, tablet ou trabalha sentado no escritório ou qualquer outro tipo de atividade que tenha um comportamento sedentário alto. Portanto, você pode ser ativo fisicamente e mesmo assim ter um alto nível de comportamento sedentário e isso também faz mal para a saúde. Então, tentar diminuir esse nível de comportamento sedentário é interessante, principalmente sob o ponto de vista da saúde pública, né? Porque aí você vai ter menos doenças crônicas na população. E aí, como fazer para diminuir isso? Bem, uma recomendação muito clássica é que a cada 30 minutos você se levante, se você estiver deitado ou sentado, e vá fazer uma breve caminhada. Mas a breve caminhada que eu estou falando é uma breve caminhada mesmo, é 5 minutos de caminhada. Né? São 5 minutinhos de caminhada. Ou faz alongamento, faz uma série de contrações musculares ali, e depois volta para a atividade sentada ou deitada. Então você tem como diminuir esse nível de comportamento sedentário se você não tiver como evitá-lo, porque muita gente também não tem como evitar esse comportamento sedentário. Então você tem como diminuir, pelo menos. Em relação aos hábitos alimentares, a minha sugestão é consultar um nutricionista para que você e o nutricionista, o profissional, criem estratégias para que você aos poucos vá abandonando hábitos alimentares pouco saudáveis e vá substituindo por hábitos alimentares mais saudáveis. E na medida em que essas mudanças forem sendo incorporadas aos poucos, tanto em relação ao comportamento menos sedentário e quanto ao comportamento dietético, uma vai terminar influenciando a outra e a longo prazo você vai conseguir uma mudança de comportamento significativamente mais saudável. E aí você vai diminuir as chances do desenvolvimento de doenças crônicas e no final das contas melhorar a sua saúde. Ok? Então pessoal, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.